Para iniciar a palestra, eu vou falar um pouquinho sobre o que é a Operação Lava Jato. É um conjunto de investigações em andamento pela Polícia Federal do Brasil, que cumpriu mais de 1.000 mandados de busca e apreensão, de prisão temporária, de prisão preventiva e condução coercitiva, visando apurar um esquema de lavagem de dinheiro que movimentou bilhões de reais em propina. A operação teve início em 17 de março de 2014 e conta com 55 fases operacionais autorizadas pelo juiz Sérgio Moro, durante as quais mais de 100 pessoas já foram presas e condenadas. Investiga crimes de corrupção ativa e passiva, gestão fraudulenta, lavagem de dinheiro, organização criminosa, obstrução da justiça, operação fraudulenta de câmbio e recebimento de vantagem indevida. Trata-se da maior investigação sobre corrupção já vista no Brasil e acho que até já vista quase que no mundo. Ela teve início com denúncias sobre doleiros em vários estados. Com o avanço da apuração foi encontrado um vasto esquema de desvio de verbas da Petrobras, envolvendo grandes empreiteiras, empresários e políticos, que é o que está na mídia aí, que eu acho que todo mundo conhece. Uma série de desdobramentos acabaram ocorrendo desde a sua deflagração em 2014 e novas investigações foram surgindo e passaram a ser conduzidas pelo Ministério Público Federal, pela Procuradoria-Geral da República e a Polícia Federal. Também a Operação Lava Jato teve desdobramentos no exterior, né, que iniciou lá após o grupo Odebrecht e a Braskem terem admitido em acordo de leniência ao Departamento de Justiça dos Estados Unidos. Então, vocês vejam aí que são vários crimes em diversos outros países também que já foram detectados, na Europa, África e América. Em agosto de 2018, só para vocês terem uma ideia, a Petrobras recebeu mais de R$1 bilhão por meio de acordos de colaboração e leniência celebrados no âmbito da Operação Lava Jato. E nós temos que ficar atentos, muito atentos. Por quê? Conforme destacou o juiz Marcelo Bretas, na Convenção do Rio de Janeiro, agora em outubro de 2018. Estamos vivendo um momento de transformação. O trabalho que está sendo feito só continuará avançando se a sociedade, nós, continuarmos apoiando a justiça e acompanhando os resultados. O ministro Luiz Roberto Barroso, ministro do STF, já tinha falado lá em agosto de 2017, numa entrevista que ele deu, que existe uma grande operação abafa, né, da Operação Lava Jato, que é exatamente para tentar paralisar essa operação. E ele disse mais, né, que só essa operação só deu continuidade porque a sociedade está mobilizada. A Lava Jato sobreviveu pela sociedade e pela imprensa. Também é interessante dizer que em fevereiro de 2016 fizeram um levantamento, né, uma pesquisa, e 8 em cada 10 brasileiros são favoráveis à continuidade da Operação Lava Jato, mesmo que ela gere instabilidade política, que nós estamos vendo aí, né, hoje em dia, realmente, gerando essa instabilidade política. Em 2018, ou seja, este ano, 84% dos brasileiros aprovam a continuidade da Operação Lava Jato. Tá? Muito bem, Audrey. E eu pesquisei lá o que você acabou dando de depoimento na Convenção do Rio de Janeiro, que o Audrey também esteve lá presente, e ele compactua dessa opinião, que nós temos que fazer um pacto social, e inclusive repensar, né? E a frase do Audrey: a corrupção não é restrita a um ou outro partido, é da natureza humana. As nações só vão conseguir combater a criminalidade organizada quando houver a participação efetiva da sociedade. E está aí. Então, acho que fica aqui, né, uma questão para a gente refletir. A necessidade da sociedade continuar se mobilizando para apoiar a continuação das investigações da Operação Lava Jato. Muito bem. Aqui contamos um pouco da história, que eu acho que é importante, e vamos falar agora sobre contabilidade e perícia. Então, teremos agora o Cláudio, que vai abordar o tema perícia, né, numa operação, nas operações que eles têm enfrentado como peritos criminais da Polícia Federal. Por favor, Cláudio, fique à vontade.
Muito bom dia a todos. Primeiramente, dizer que é um motivo de muita honra estar aqui junto aos senhores no Conselho Regional de Contabilidade da Seção São Paulo. Queria agradecer imensamente ao generoso convite e, em especial, à doutora Sueli, sempre lembrando da gente, prestigiando o nosso trabalho. Dada a exiguidade do tempo, vou aqui já iniciar a apresentação e convido a todos a refletir comigo sobre o tema que será apresentado. Bom, o título da apresentação é Aspectos Legais da Atividade Pericial. Só peço ao Aldrin que, lá pelos 15 minutos, você me dê um toque, por favor, para não estender além do que deveria. Tem que apontar para o lugar. Bem, a proposta aqui é dividir a apresentação basicamente em dois segmentos. Um trazendo sempre uma visão geral da atividade pericial e depois tentando contextualizá-la especificamente no campo do direito, que é basicamente o âmbito que todos nós, ou a maioria, atua. Muito bem, também acho de fundamental importância que a gente pare um pouquinho, às vezes, para refletir sobre o nosso trabalho e nos enxergarmos como profissionais de extrema importância em todo o sistema judicial, seja na área civil, seja na área penal. E fazer uma reflexão sobre as seguintes questões. Afinal, por que se faz perícia? Para que se faz perícia? E para quem que se faz perícia? Muito bem, então dentro de uma visão geral, só relembrando alguns conceitos, revisitando aqui alguns conceitos já certamente de conhecimento dos senhores, que perícia etimologicamente tem origem no vocábulo peritia, significando então uma habilidade, um saber específico ou uma destreza, ou seja, a qualidade ou atributo de alguém para a execução de uma atividade especial. Mas a palavra perícia também ela pode ser identificada como um corpo pericial, ou seja, a reunião de saberes específicos. E aí ela já vai revelar aqui para a gente a sua essência multidisciplinar. Muito bem, adentrando aqui no campo da contextualização, alguns significados já no âmbito jurídico. Quando se declara que em juízo a perícia pode ser determinada de ofício, aí a palavra perícia passa a ter um significado de exame pericial. Já quando se declara que se aguarda a chegada da perícia para a realização dos exames, aí a palavra perícia passa a ter a sinonímia de órgão estatal, que aqui em São Paulo também é conhecido como a nossa polícia científica. Muito bem, ainda trazendo de volta uma visão geral, a palavra perícia, voltou aqui. Vamos lá. No campo do direito. Então, vejamos então a natureza da perícia em função do seu campo de atuação. Muito bem. Ela pode ser identificada como uma perícia de natureza civil ou de natureza criminal. Perícia de natureza civil. Por que identificamos a sua natureza como uma perícia de natureza civil? Basicamente porque ela atua fundamentalmente nos chamados bens disponíveis, portanto no campo dos bens disponíveis, aqueles bens marcadamente patrimoniais, a exemplo de bens imóveis, uma casa, uma fazenda, ou bens móveis, a exemplo de veículos, etc. Já no campo de natureza criminal, a perícia ela vai atuar no chamado campo dos bens indisponíveis, bens como a vida, bens como a liberdade, bens que trazem em si um valor que a própria sociedade reconheceu como valores importantes, valores superiores, e que, por vezes, acaba se contrapondo a um outro valor também reconhecido pela sociedade, e aqui a gente faz uma lembrança aqui ao contrato social de Jean-Jacques Rousseau, ou seja, estabelece-se um contrato social, já pegando gancho até nas palavras do Aldrin sobre a questão desse pacto social, da importância. Então, o direito de punir do Estado também é um valor que a sociedade reconheceu como muito importante. Daí haver, então, por vezes um conflito entre a liberdade do indivíduo de um lado e o direito de punir do Estado do outro lado. Bem, em relação aos aspectos legais,
da perícia em função da sua natureza. Bom, a perícia de natureza civil, ela vem regulada por um diploma legal, conhecido por todos, que é o Código de Processo Civil, que destacou alguns dos seus artigos para tratar do tema. Em especial o artigo 156, que declara que o juiz será assistido e não poderá ser assistido. Será assistido por perito quando a prova do fato depender de conhecimento técnico ou científico. Logo adiante, o artigo 464 declara que a prova pericial consiste em exame, vistoria ou avaliação. E aí a expressão está taxada, tendo em vista uma impropriedade terminológica do legislador, uma vez que não a prova pericial, mas a perícia sim consiste em exame e vistoria, do qual resulta, por óbvio, a prova pericial. Já o artigo 465, parágrafo 1º, declara que incumbe às partes, dentro de 15 dias contados da intimação do despacho de nomeação do perito, inciso 2º, indicar assistente técnico. E aqui eu deixei em destaque, tendo em vista a importância do assistente técnico, sobretudo como mais um novo campo profissional, como veremos adiante, pela inovação trazida pelo legislador no campo penal. Ou seja, a atuação do assistente técnico até pouco tempo estava restrita ao campo civil. E mais um artigo também que eu acho importante, que é o artigo 473, que trata do laudo pericial e de toda a formalidade que reveste este instrumento. Bem, a perícia de natureza criminal ela é tratada em outro diploma legal, que é o nosso Código de Processo Penal, que também destacou alguns dos seus artigos para tratar do tema. Em especial o artigo 158, que declara que quando a infração deixar vestígio, será indispensável, leia, será obrigatória o exame de corpo de delito, direto ou indireto, não podendo supri-lo a confissão do acusado. Ou seja, não basta uma confissão. Confissão que até pouco tempo era tida como rainha das provas. Há que se realizar o exame pericial. Hoje, seguramente, esse sim é a prova pericial, a rainha das provas. O artigo 159, que declara que o exame de corpo de delito e outras perícias serão realizados por perito oficial, portador de diploma de curso superior, e conforme o parágrafo 1º, que na falta de perito oficial, o exame seria realizado por 2 pessoas idôneas portadoras de diploma de curso superior, e assim por diante. Bem, ainda destacando a questão do assistente técnico, no mesmo artigo 159, o parágrafo 3º, declara que serão facultadas ao Ministério Público, ao assistente de acusação, ao ofendido, ao querelante e ao acusado, a formulação de quesitos e a indicação de assistente técnico. Da mesma forma, o parágrafo 4º do mesmo artigo declara que o assistente técnico atuará a partir de sua admissão pelo juiz e após a conclusão dos exames e elaboração do laudo pelos peritos oficiais, sendo as partes intimadas desta decisão. Eu destaco aqui, mais uma vez, sublinhando a importância da introdução do assistente técnico em matéria penal, tendo em vista um largo campo de atuação para todos os profissionais que militam na área da perícia. E essa inovação foi trazida, pode-se dizer, recentemente, pela Lei 11.690 de 2008. Embora seja 10 anos, é tido como uma inovação. E, fundamental, o artigo 564, que ressalta a importância da atuação do perito em matéria criminal, ao declarar que a nulidade ocorrerá, nulidade, leia-se, nulidade de toda a ação penal. A nulidade ocorrerá nos seguintes casos. Inciso 3º, por falta das fórmulas ou dos termos seguintes. A linha B, o exame de corpo de delito nos crimes que deixam vestígios. Ou seja, a infração penal deixou vestígio, não realizou-se exame pericial, toda ação penal é passível de nulidade, nulidade absoluta. Bem, ainda em relação a algumas expressões utilizadas no campo penal, a expressão corpo de delito, ela foi criada por um doutrinador chamado Próspero Farinátio, e ela visava o quê? Visava principalmente distinguir o corpo do delito, que significava o quê? A materialidade do crime. Materialidade do crime significa prova cabal da existência do crime. Da alma do delito, que seriam as determinantes do crime, ou seja, o que levou o agente a delinquir. E essas motivações fogem do campo da área pericial. A nós interessa a materialidade do crime. E essa expressão corpo de delito, bem, no início ela se restringia apenas ao corpo da vítima, a vítima daquele delito, mas que posteriormente ela passou a ter uma significação mais ampla, significando a aparição física do delito, ou seja, a prova real da existência do crime. Tanto que hoje o exame de corpo de delito, ele também recebe essa conotação mais ampla, não se restringindo apenas ao exame no corpo da vítima. Aí eu trago aqui 2 exemplos rápidos.
um conjunto de documentos que representem transações financeiras ou comerciais poderão compor o corpo de delito de um crime contábil, tal qual a reunião de aves silvestres poderá representar o corpo de delito de um crime ambiental. Bem, a perícia também ela é reconhecida como um instrumento essencial à justiça. Isso é mais explicitamente identificável no campo penal. Seja quando o legislador obriga, conforme o artigo 158, a realização do exame pericial de corpo de delito, seja quando ele estabelece como condição de validade da ação penal a realização do exame pericial. Repetindo, o crime deixou vestígio, não realizou-se o exame pericial, a ação é passível de nulidade absoluta. Bem, agora voltamos ali aos questionamentos iniciais. Afinal, por que se faz perícia? Ou seja, quais as razões da realização da atividade pericial? Bem, fundamentalmente as razões são legais. Seja porque o Código de Processo Civil, no 156, declara que o juiz será assistido por perito quando o esclarecimento do fato dependia de conhecimento técnico-científico, seja no Código de Processo Penal, artigo 158, quando o legislador obriga a realização nas hipóteses de infrações penais que deixam vestígio. Mas há também questões fáticas, na medida em que a atividade pericial ela permite, pela análise dos dados ou vestígios, a chamada Estão boicotando aqui a Lava Jato. A reconstrução histórica do fato ocorrido lá no passado. Então, através da perícia, nós conseguimos reconstruir aquele fato basicamente criminoso quando a gente está cingido à perícia de natureza criminal. Mas também permite revelar, isso é muito importante, a verdade do fato por meio da aplicação do conhecimento científico. E, afinal, para que se faz perícia? Ou seja, qual que é a missão da perícia, né? Bem, de forma genérica, o que a perícia busca? Ela busca esclarecer uma dúvida de natureza técnico-científica e que foge do campo do chamado saber comum, do senso comum. Mas de forma específica em relação ao campo do direito, ela busca esclarecer dúvida de natureza técnico-científica e que refoge em especial do saber do magistrado, ou seja, o saber do juiz tendo em vista a sua formação eminentemente jurídica. Certamente aqui no campo da contabilidade, ele é um grande desconhecedor da ciência contábil. E ao final, para quem que se faz a perícia? Ou seja, quem é o destinatário de todo o nosso valoroso trabalho? Bem, podemos dizer que de forma geral, a própria sociedade se beneficia do laudo e da prova pericial, tendo em vista a sua robustez, a sua confiabilidade, em face dos fundamentos que ela utiliza, ou seja, fundamentos eminentemente científicos, portanto, fundamentos objetivos, diferente da prova testemunhal, sujeita a toda aquela subjetividade que lhe é própria. A exemplo também da confissão de um acusado. Mais especial, ela visa a completar a lacuna, aquele vácuo do conhecimento do julgador, do magistrado, com elementos de natureza científica. Elementos esses que serão aptos e necessários para auxiliar o juiz a fundamentar a sua decisão em estrita obediência ao que determina a Constituição Federal no artigo 93, inciso 9, que declara que todos os julgamentos dos órgãos do Poder Judiciário serão públicos e fundamentadas todas as decisões, também sob pena de nulidade. Bem, rapidamente sobre o perito, todos nós sabemos, é bom sempre lembrar que ele é um profissional que detém o saber determinado da área do conhecimento, e um conhecimento, mas não um conhecimento comum, um conhecimento que transcende o campo do saber comum, razão pela qual ele também é tido como um especialista ou o expert. Acerca da oficialidade do perito, eu referi há pouco, essa oficialidade, em função da natureza da perícia, ela pode decorrer tanto da perícia de natureza civil, quanto da perícia de natureza criminal. Mas é importante sublinhar que, a rigor, só é considerado perito o oficial. Todos os demais atores que acabam por atuar na área da perícia, eles acabam sendo considerados assistentes técnicos. Ou seja, enquanto o perito
trabalha assistindo ao julgador, assistindo ao juiz, as partes atuarão assistindo, os assistentes técnicos atuarão assistindo às partes. Autor e réu em matéria civil, acusado e acusador em matéria penal. E em relação à natureza civil, essa oficialidade ela decorre de direta nomeação do juiz, ou seja, na área civil, o juiz é que nomeia diretamente o perito. E ao perito de natureza civil assiste algumas das prerrogativas. Por exemplo, ele pode excusar-se do encargo alegando o motivo legítimo. E o artigo 478 também traz algo interessante que às vezes passa despercebido por todos os colegas peritos, que é o poder de requisição do perito. Então, o poder de requisição não se restringe ao juiz ou aos órgãos do Ministério Público. Também assiste esse poder ao perito. E é o que é destacado no parágrafo 3º do artigo 478, que declara que, quando o exame tiver por objeto a autenticidade de letra e firma, o perito poderá requisitar, para efeito de comparação, documentos existentes em repartições públicas. Já a oficialidade do perito de natureza criminal, ela decorre de uma regra legal, de uma lei, a Lei 12.030/2009, que, dentre seus artigos, declara que serão peritos oficiais de natureza criminal, os peritos criminais, os peritos médico-legistas e os peritos odontologistas. Então, aqui, diferentemente do perito na natureza civil, o perito criminal ele é um agente do Estado, concursado, e como tal, ele tem o dever legal de realizar a perícia, diferentemente do civil. Então ele não pode excusar-se do encargo alegando motivo legítimo, ressalvado por óbvios casos de impedimento ou de suspeição. Acerca da eficácia da perícia, já de início é importante ressaltar que ela decorre do somatório de dois atributos: os atributos relativos ao profissional perito e os atributos relativos ao exame pericial. Lembrando que eficácia é a capacidade de alcançar os objetivos de produzir o efeito, o resultado esperado ou desejado através da realização de uma ação. Bem, em relação ao profissional, o atributo fundamental é a confiança que a sociedade deposita no profissional perito. E ela resulta fundamentalmente por ele fazer parte de um corpo de profissional técnico-científico multidisciplinar de excelência, sujeito à disciplina judiciária, entre outros, e destaco aqui que o seu único compromisso é com a verdade, e que tem uma ferramenta fundamental no seu trabalho, que é a ciência e toda a sua objetividade. No quesito em relação ao exame pericial, eu destaco aqui o atributo da cientificidade, que além de conferir qualidade à prova, por ser de base científica, com toda a sua objetividade, ela tem uma qualidade que para mim é mais importante, a questão da refutabilidade. E eu sempre brinco, às vezes eu ouvi dizer aí que a prova pericial é uma prova irrefutável. Chamar da prova pericial uma prova irrefutável é a maior ofensa que se pode oferecer à prova pericial. A prova pericial não é um dogma, muito pelo contrário. Graças à qualidade da refutabilidade, é que ela recebe toda essa confiança, porque ela permite ser contestada objetivamente. Contestada objetivamente significa estar imune às questões subjetivas, exemplo da prova testemunhal. E o fato de ela se apoiar em fundamentos científicos faz com que ela sequer reconheça fronteiras geográficas, uma vez que leis universais, leis científicas são tidas como leis universais, ou seja, ela pode ser rebatida objetivamente em qualquer canto do planeta. E só lembrando aqui o filósofo Karl Popper, que se manifestou acerca da refutabilidade, ele declarava que a possibilidade de refutar uma teoria é o que melhor caracteriza uma atividade científica. E aí também ela traz a questão da previsibilidade das decisões e com isso uma estabilidade e segurança jurídica a todo cidadão. Daí que então, que do somatório dos atributos relacionados ao perito e ao exame pericial resulta a eficácia da perícia, que harmonize as ciências não jurídicas com a ciência jurídica em prol da sociedade. Para finalizar, eu queria trazer aqui um exemplo que eu entendo como um exemplo emblemático que toca muito de perto com a atividade pericial de natureza contábil. E um exemplo do reconhecimento da capacidade da perícia de produzir resultados esperados, e ela foi expressa nas palavras do excelentíssimo Procurador-Geral da República, Roberto Gurgel, em sua sustentação oral na Ação Penal 470, a famosa
o famoso caso do mensalão, que é parente próximo da Lava Jato. E ao recitar os versos de Chico Buarque de Holanda, dormia a nossa pátria mãe tão distraída, sem perceber, e aqui eu repito com os senhores, sem perceber que era subtraída em tenebrosas transações, eu entendo que ele ilustrou com singular clareza a missão da atividade pericial. Ou seja, a de perceber o que o senso comum não é capaz de perceber. Ou seja, a de perceber cientificamente e revelar por meio de uma prova robusta e confiável o que a sociedade e o seu saber comum se viu incapaz de perceber, que era subtraída em tenebrosas transações. Muito obrigado. Bom dia. Agradecer a todos aqui pela presença, em especial a Sueli, ao CRC São Paulo pelo convite. É uma grande satisfação estar aqui para debater. Já estou esperando as perguntas aí que já foram pré-anunciadas. Eu acho que o mais interessante é isso. A possibilidade de ter as conclusões refutadas. Eu também sou adepto desse debate. Então, para chegar logo nas perguntas aqui, eu vou seguir direto aqui rapidinho. Bom, para a gente tratar da contabilidade, tá, em face de ilícitos, eu trago aqui um ramozinho aqui da contabilidade, que deve ser do conhecimento de boa parte dos senhores aqui, que é a contabilidade forense, né? Não obstante tem algumas discussões aí terminológicas, mas a minha ideia é que a contabilidade forense é um ramo que a gente utiliza ferramentas e conhecimentos da perícia e da auditoria, né? E basicamente, né, o trabalho feito por nós, a gente normalmente parte de ilícitos administrativos, irregularidades administrativas, falhas de controles internos, controles nas organizações, com a finalidade de afunilar e chegar na fraude. Então, normalmente o trabalho feito ele parte de um flagzinho que seriam as irregularidades administrativas, né, que a gente vai examinando, depurando, para aí sim chegar na fraude, que é um ato intencional, né, que objetiva ter uma vantagem ou causar um prejuízo a terceiros. E essa análise de irregularidades administrativas, né, voltadas à comprovação de uma fraude, requerem realmente a utilização de ferramentas de perícia e de auditoria, não só a contábil, né, a perícia contábil, como perícia de outras áreas do conhecimento. Aqui o conceitozinho, né, um ramo de contabilidade destinado a identificar, coletar e analisar vestígios e evidências, emitindo uma conclusão fundamentada, acerca de quê? Da ocorrência de ilícitos contábeis, né, com vistas a servir como elemento técnico, informativo e ou prova em processos administrativos ou judiciais. Então essa distinção entre elemento informativo e prova, né, é mais por uma questão jurídica, porque em situações em que essas análises são feitas fora do ambiente judicial, ele tem um caráter de informação. Ele vai informar um terceiro para a tomada de decisão. E os ilícitos contábeis são o quê? Toda ação ou omissão proibida por norma ou lei que tem repercussão econômico-financeira. Um dano efetivo ou potencial a terceiros. E aí, em resumo, a gente trabalha assim, a partir de vestígios, né, na busca por evidências, nós vamos tentar encontrar a autoria, a materialidade desse crime, como o Saad colocou, e, se possível, a dinâmica, como que esse crime ou essa fraude foi realizado.
a partir do exame dos vestígios, das evidências, tentar encontrar os autores, materializar esse delito e desenhar a dinâmica da ação fraudulenta, da ação criminosa, do ilícito. E aí temos diversos tipos aqui, né, na nossa área. Crimes tributários, contra o sistema financeiro nacional, mercado de capitais, fraude contra credores, corrupção, fraudes em licitações, lavagem de ativos, lavagem de dinheiro, né? Todos esses crimes, por terem repercussão econômico-financeira, né, materializadas muitas vezes e convertidos em ativos, sejam ativos tangíveis ou não, mas eles normalmente passam por processos de lavagem, que consiste em quê? Tentar levar para o mundo exterior, né, para o mundo das leis, o mundo formal, trazer o produto desses crimes e de outros crimes, né, de forma a introduzir esse recurso para dar uma aparente ideia de que esses recursos são limpos, são idôneos, né, brancos, como se diz na literatura. E aí nós temos basicamente, essas fases aqui. A fase criminal, né, quando o processo já está instaurado, mas normalmente essa fase criminal ela é precedida de uma fase administrativa, em que ocorre uma investigação realizada não só pela polícia, pelo Ministério Público, mas também por órgãos de controle, que fazem essas investigações na fase administrativa. Esses elementos podem ser levados a juízo e podem também ser utilizados na fase civil, objetivando o quê? O ressarcimento, né, dos valores que foram efetivamente subtraídos ou do prejuízo eventualmente causado. E para a gente fazer esse tipo de análise, eu gosto de fazer uma comparação que eu discuti bastante na época com alguns colegas da própria Polícia Federal, da Academia Nacional de Polícia, que para mim a crime financeiro, a perícia contábil criminal, ela é muitíssimo parecida com a perícia em morte, num crime violento, por exemplo. Isso na época causou um certo espanto, né? Mas como? Qual a similaridade? Total. O local de crime contábil é muito parecido, o tratamento é muito parecido com o local de morte. Só que a morte ali não é do ser humano, mas sim de uma organização, de uma entidade contábil financeira. Obviamente, muitas vezes com repercussão, né, como os casos de desvio de recursos públicos em que a sociedade se penaliza. Mas a análise tem que ser feita da mesma forma. Como? Levando em consideração que, mesmo que o crime tenha acontecido aqui, como é o caso aqui de um crime de licitação, que a comissão de licitação recebeu algum dinheiro por fora, né, para fraudar o processo licitatório, todo o trabalho de investigação ele não pode ficar restrito a esse local aqui. Ele tem que ser expandido, como é feito no local de morte violenta. E aí eu apresento essa figurinha aqui, Observem que o crime aconteceu aqui, ou foi materializado no banco. Mas a análise dos vestígios e a busca de evidências tem que acontecer não só nesse local aqui, mas nos demais locais. A busca por vestígios deixados e evidências do crime, da fraude, tem que ser necessariamente buscados também fora desse ambiente. Um ambiente onde o crime foi pensado, foi planejado, foi premeditado. O local de efeito desse crime, o que causou eventualmente aquele crime, aquele desvio de recursos. Tudo isso com o objetivo de quê? De identificar vestígios e coletar evidências dessa ação delituosa. Então a ação, ela não pode ficar restrita ao local específico da realização do crime. Esse aqui. E aí,
a gente traz aqui um princípiozinho, que é o princípio da troca de Locard, que diz o seguinte: qualquer ocorrência, seja de natureza criminosa, acidental ou de causas naturais, deixa vestígios materiais no local dos fatos. Então, o trabalho da perícia contábil criminal vai ser o quê? Tentar identificar esses vestígios e transformar esses vestígios em evidências aptas a se constituir num corpo probatório. Ou, simplesmente, apontar os vestígios que também, em muitos casos, são suficientes para fazer prova dentro do processo. Então, o local de crime é uma fonte rica de informações que não se restringe àquilo que eu falei, à área do fato investigado. Esses vestígios são espécies de testemunhas mudas, no sentido de que elas não falam, elas precisam o quê? Ser encaradas como fontes objetivas de informações, mas para isso precisam ser encontradas, coletadas e reveladas por meio de quem? De um profissional tecnicamente qualificado e legalmente habilitado. É importante frisar isso. Então o local para isso tem que estar preservado. Nem sempre isso acontece. Mas mesmo assim, o exame tem que ser realizado. E aqui, ó, uma figurinha aqui, como imagino que isso aqui não tem tantos peritos criminais aqui ou pessoas que militam na área criminal, mas esse esqueminha aqui serve, creio que para todo tipo de exame. Primeiro ponto é a necessidade de conhecer os fatos, conhecer o contexto. Local onde ocorreu, local das consequências, local de planejamento, com a finalidade de quê? Identificar o que a gente chama de nós, pontos de interseção. Para aí sim a gente buscar a definição de objetivos. Então é importante conhecer o contexto. É imprescindível o conhecimento do contexto, porque o crime financeiro, principalmente atrelado à corrupção e à lavagem de dinheiro, perpetrado em grandes organizações, o conhecimento do contexto é fundamental para definir os objetivos e realizar a investigação. Obtenção de provas. No caso da perícia realizada em sede criminal, temos aqui os exames periciais, cumprimentos de mandado de busca e apreensão, e aí sim, quebra de sigilo, sigilo bancário, fiscal, bursátil, eventualmente sigilo contábil, e a grande vedete dos últimos anos, a delação, como meios para obter prova. Delação não é prova. Delação sem prova é fofoca. Daí, muito cuidado todos têm que ter na hora de passar adiante a fofoca. Dar publicidade à fofoca. Eu acho que todo mundo aprendeu isso desde pequenininho, né? E eu aprendi. Cadeia de custódia. Importantíssimo. O que é a cadeia de custódia? Preservar os vestígios e as evidências que foram coletadas. Você conseguir amarrar a pureza desses vestígios, dessas evidências, desde a origem, né, e conseguir mapear por todos os locais onde esses vestígios e evidências foram passados. Identificação, coleta e armazenamento. Cuidado com isso. Principalmente em ambiente digital. Contabilidade baseada no SPED. Imagine alguém que pega um SPED, um arquivo TXT, e resolve apagar aqueles espaçozinhos em branco. Não altera em nada, né? O conteúdo informativo não altera em nada. Mas e o resto daquela informação? Cuidado na identificação, coleta e armazenamento da informação. Realização dos exames. Normalmente, os exames são multidisciplinares. As perícias são chamadas de perícias complexas. O que são perícias complexas? Aquelas que demandam mais de uma área do conhecimento. Então, se você tem, por exemplo, exames que são realizados, né, por peritos de diversas áreas, em matéria de crimes financeiros, é desejável e até recomendável, eu diria que é até importante, aí puxando
a brasa, né, para nossa sardinha, é fundamental a coordenação por um perito com formação na área contábil ou econômico-financeira. Fundamental. Por quê? Porque é o cara, que tem um melhor conhecimento sobre o contexto. Ele não está adstrito àquele ponto específico da obra, do medicamento, do alimento, do asfalto. Ele tem um contexto maior, porque a gente está tratando de crime financeiro, fraude contábil. Por fim, conclusão, a gente vai resgatar os objetivos e fazer análise de múltiplos vetores para formar a nossa convicção. Porque para que a gente possa levar o conhecimento para o juiz, para que o juiz possa formar a convicção dele, primeiro nós temos que formar a nossa convicção. Mesmo que seja formar a convicção sobre não ter a convicção do fato, que já opera efeitos. Porque na dúvida, in dúbio, pro réu ou pro sociedade. Depende do aplicador. E aí, casozinho rápido aqui. O mensalão, em torno de 100 milhões de reais, que teve materializada a atuação da perícia, que parecia muita grana, muito dinheiro, até a Lava Jato. Eu lembro que 100 milhões foi a perícia que eu fiz na primeira semana. 70 milhões de reais em movimentação em espécie. Que eu quase não durmo, porque eu entreguei o laudo, era um domingo às 10h30 da noite, depois de ter trabalhado durante os 9 primeiros dias, 16, 17 horas. Entreguei o primeiro laudo e a gente, né, o laudo é encaminhado no sistema EPROC, né, da Justiça. E foi engraçado, como eu acho, né, que não tinha, o processo não estava sob sigilo. Quando o laudo foi colocado, eu acho que os repórteres ficavam lá já esperando, né? Colocou, o cara já puxou. Aí eu estava me deslocando para cá, pro flat, né, pro hotel. E aí, cansado já, e aí na Band, laudo da Polícia Federal, 70 milhões de espécies. Eu entrei em parafuso, que eu fiquei na dúvida se eu tinha digitado um 0 a mais ou não. Que até eu fiquei assustado, 70 milhões? Aí eu pensei, volto agora para tentar ver se eu errei, se eu coloquei um 0 a mais ou não. E aí eu falei, agora já deu, né? Porque já está público, a vergonha já está feita. Então, se é para passar a vergonha, eu vou dormir, descansar, me alimentar, tomar um banho. Aí amanhã eu vejo lá, né? Se eu errei, retifico. Enfim, paciência. Errar é humano, né? Mas, graças a Deus, cheguei lá na segunda-feira de manhã cedo, corri logo lá para as planilhas, papéis de trabalho, comecei a olhar lá e falei, não, tá certo. É isso aí mesmo. Os zeros são esses aí mesmo. 70 milhões de espécies. Ufa. Essa vergonha eu não vou passar. Mas fiquei apreensivo. E aí o mensalão dispensa apresentações, né? A maior ação penal julgada pelo Supremo, pelo STF em todos os tempos. Eu acho que essa figura, ela revela bem, né? Um pouco do poema do trecho da música, né? Do Chico, que o nosso amigo colocou. Isso aqui também é bastante sugestivo. Por favor, não queiram me bater. Eu até ia tirar isso aqui. Tempos de eleição, isso é arriscado, se bem que agora não temos mais essa... Não temos mais essa... Bom, esquece. O mensalão, volume de recursos em torno de 100 milhões, 101 milhões, né? Os laudos aqui que foram produzidos pela perícia, né? Recursos que foram identificados pelos laudos dos colegas peritos criminais, né? Recursos que transitaram pelas contas da SMPIB, do Duda Mendonça, da VisaNet. Esse caso da VisaNet aqui é muito interessante, né? Porque o TCU emitiu uma opinião e a perícia criminal outra, né? E prevaleceu a opinião, né, o posicionamento dos peritos criminais, né? Não o meu,
Meu posicionamento pessoal, depois a gente pode discutir isso aí em sala de aula ou num cafezinho. Mas prevaleceu o entendimento dos peritos criminais sobre as operações, tá? E a perícia trabalhou como ali? Atestando, certificando, identificando o dinheiro que transitou pelo chamado valeroduto, tá? Perícia participou ativamente do processo do mensalão, ação penal na instância maior, né? O Supremo Tribunal Federal. Saques de Valério coincidem com votações polêmicas no Congresso. E sabe o que é interessante? qualquer programinha para fazer cruzamento de dados, a gente, de posse das movimentações financeiras, enfim, a gente chega nisso aí de forma muito tranquila. Muito tranquila. Tem uma linha de comportamento que é sugestivo, né? E o engraçado é que às vezes as pessoas falam, não, o Brasil, corrupção e criminalidade eleitoral. Não, negativo, lavagem de dinheiro, o termo, inclusive, lavagem de dinheiro, ele foi utilizado em 1973 no escândalo do Watergate. Eu não era nascido não, tá? Isso aí eu pesquisei, nasci em 77, finalzinho, quase 78. Quase 78. Mas, basicamente foi o quê? Caixa 2 de campanha, né, utilizado por ex-agentes da CIA para fazer espionagem eleitoral, por meio de vários mecanismos de lavagem de dinheiro. Os laudos, como exemplo aqui o 1450, né, recursos da DNA da SMPIB, o laudo 2828 também, tá? E aí, um mensalão, ou melhor, petrolão, é tantoão. A Sueli já fez uma breve exposição, isso aqui está no site do DPF, departamento, né, tratando aqui das principais operações que precederam, né, essa avalanche que foi a Lava Jato. A primeira, chamada Lava Jato mesmo, do Carlos Habib Chater, no posto. Operação Bidone, envolvendo Alberto Youssef. A Dolce Vita 1 e 2, Neuma Kodama, uma doleira famosa. E a Casa Blanca com o Raul Sru. E aqui uma figurinha bem didática. O que aconteceu? Que eu acho que todo mundo já sabe. As empresas se juntaram para fraudar as leis do mercado. Fraudar a livre concorrência. Fraudando a livre concorrência, puderam estabelecer, né, o seu percentualzinho de lucro. Tá? Boa parte disso motivada pelo superfaturamento dos contratos de extrema complexidade, envolvendo construção e projetos de investimento gigantescos, né? E que eu não tenho a menor dúvida que dificilmente, quer dizer, que nós não temos técnicos tão capacitados quanto os técnicos da Petrobras para fazer análise desses contratos, desde o início, porque são pessoas extremamente capacitadas. Desvio de recursos. Esses recursos que foram, né, desviados, uma parte o lucro indevido, por ocasião do cartel, né, da formação lá da fraude à concorrência, e pagamento de propina para agentes públicos e partidos políticos. Tudo isso, investigação através do quê? Do trânsito de ativos. Como é que está o tempo? Então, acelerar. Rapidinho aqui, né? Efeito escala, barganha e cotação. Mitigou o caráter competitivo, né, que são efeitos normais dentro de uma concorrência, o lucro indevido. Dados do balanço de 2015, né? Teste de impairment, valor em uso 44 bi, fair value 60 bilhões, que seriam as perdas, né, desses ativos, tá? Representaçãozinha aqui, isso aqui está no laudo 227 bilhões, foi o valor dos contratos que foram licitados, tá? Isso em valores de 2014, o laudo, bom, enfim, esqueci a data do laudo, mais 2014, 2015. Formação normalmente de consórcios, né? Com empreiteiras, uma parte lucro indevido, outra parte passando por operadores em empresas de fachada, para daí sim chegar aos agentes públicos e aos partidos políticos. E aí nós temos aqui o crime de corrupção, nessa ponta, nessa saída aqui,
e a lavagem aqui. Isso vai ficar para vocês aí. Depois, se quiserem tirar foto, aí me avisa que eu fico, esse lado meu é melhor. Mas a figura vai ficar aí, vai ficar tudo para vocês aí. Não tem nada assim, tudo público aqui, então tranquilo. E aqui, ó, esquema criminoso, a operação de lavagem, chamado kickback, no qual o agente público interfere para que um contrato com a administração pública seja concedido a determinada pessoa, esta lhe passando um percentual do contrato ou do ganho. Em esquemas de corrupção do tipo kickback, o dinheiro da propina já é contaminado por sua origem ilícita. Em outras palavras, um percentual dos ganhos resultantes do contrato obtido mediante corrupção do agente público é entregue como propina. Se esses valores, e aqui o ponto, se esses valores são entregues mediante condutas de ocultação e dissimulação, tá? Resta configurado também o crime de lavagem de dinheiro. Então, na figurinha aqui, ó, a corrupção aqui e a lavagem decorrente. Tá? O objetivo normalmente é identificar contratos, né, do laudo que foi feito, grupos empresariais que interagiram com a empresa, identificar a movimentação financeira originada desses contratos, tá, em benefício de agentes públicos e partidos políticos, e identificar também a movimentação financeira do grupo em benefício de pessoas físicas ou jurídicas, tá, que possam ter promovido a transferência dissimulada, né, de recursos. Os aspectos que foram observados. Identificação e apresentação sumarizada dos contratos, todos os contratos que foram analisados, identificação da movimentação financeira, das movimentações financeiras e identificação dos destinatários, ó, indicando os operadores da lavagem. Tá? Aqui uma tabelinha do laudo com os contratos, os maiores contratos que foram identificados, né? Aqui, esse laudo foi utilizado, inclusive, enfim, o valor. Aqui, da Odebrecht, 277 milhões, né, em recursos que foram de dólares, tá? Esse vídeo não vai passar, infelizmente, me desculpem, tá aí ele aparecendo, mas não vai passar, né? Mas, basicamente, um exemplo aqui do grupo Odebrecht, 176 milhões saindo do grupo, das empresas do grupo, para essas empresas aqui, offshores, por meio de quê? Contratos fictícios de prestação de serviços, ou de subempreitada, ou de terceirização, enfim, diversos tipos de contratos, né, materialmente organizados, mas a essência desses contratos objetivava o quê? O repasse desses recursos para essas empresas, dessas empresas para esse terceiro nível aqui, e aí sim chegar nas empresas pertencentes aos agentes públicos, né, que seriam essas offshores aqui. Tem diversas outros diagramazinhos aí, né, esse aqui foi um mais simplesinho, porque se colocar tudo junto, complica. Fica inviável de enxergar. Quando a gente coloca essas informações, a gente tem uns programinhas para trabalhar, normalmente, envolvendo a Lava Jato, é um borrão. É um borrão, porque é um emaranhado tão grande, aí você tem que sair fazendo um zoom ali para olhar de um por um. Porque são muitas camadas. Teve gente que enfim, operadores aí que chegaram a colocar 26 camadas. 26 camadas. O dinheiro foi lá e a gente lá atrás, né? Até chegar. Óbvio que, para chegar nisso aí, a gente tem que observar a questão dos nós, e a colaboração premiada, né, a delação, é fundamental. Tá? Outro exemplo aqui, Petrobras, consórcio, empresa A e B que participam no consórcio. Recurso sai de A para uma outra subsidiária da empresa A, isso fora já do Brasil, ou da B direto para um outro país aqui, né, Suíça aqui Angola, B1, daqui para o agente público. Ou daqui para essa empresa é contratada por essa outra aqui, dinheiro já se mistura, faz uma subcontratação aqui, faz uma subcontratação aqui, tudo com a finalidade, ó, mandar dinheiro para uma outra empresa e a empresa abastecer o agente público, né?
Só um exemplozinho aqui, ó, só para vocês terem uma ideia do que eu falei, é o trecho aqui da condenação dessa ação penal, que é do Pedro Correia, de Oliveira Andrade, que era o presidente do Partido Progressista, salvo engano, PP. Pelo crime de corrupção passiva, por 72 vezes. O que significa isso? Que ele recebeu uma mesada, né, estimada em R$100 mil, tá? Então, por 72 meses, 72 vezes. Então, pelo crime de corrupção passiva, ele recebeu a vantagem indevida, tá? Pelo recebimento de parte indevida também dos contratos formados pelas empreiteiras, tá? E essas 77 parcelas, tá? Ele não recebeu, 72 parcelas, ele não recebeu necessariamente por meio de 72 operações, tá? Por quê? Porque se ele fosse recebendo esse dinheiro religiosamente, isso ia despertar os órgãos de controle, Receita Federal, COAF, o próprio banco. Então essas operações aqui, esses repasses são feitos normalmente por operações estruturadas. O que é uma operação estruturada? Tentar, por exemplo, fracionar o valor para fugir do radar. E aí essas operações aqui, estruturadas, né, foram identificadas pelo menos 328 operações estruturadas para possibilitar o repasse das 72 prestações do crime de corrupção, tá? Então, crime de lavagem de dinheiro por pelo menos 328 vezes, 328 operações, tá? Consistente no repasse e recebimento com ocultação e dissimulação de recursos criminosos mediante a utilização de quê? Contas de pessoas interpostas, offshores, familiares, coitado dos filhos, né? Entram filho, mãe, mulher, avô, avó, entra todo mundo. Às vezes não sabem, né? Às vezes não sabem. Por meio de depósitos bancários estruturados, tá? Como tem um monte de pergunta aí, finalizar, tá? Estou à disposição aí para as perguntas. Muito obrigado. E as perguntas, então. Obrigado, Aldrey. Muito obrigado, Aldrey. Como sempre, você e o Cláudio dão um show, né? Bom, são muitas perguntas e, na realidade, nós temos 5 minutos para todas as perguntas. Então, vai ser quase que impossível, né? Como é que era, Silvia? Só sim ou não, né? Bom, vou fazer aqui a pergunta da Adriana Volejinic. Você está presente, Adriana? Tudo bem? Bom, Adriana, inclusive o Ivan aqui acabou de passar também aqui uma informação que você foi autora de uma dissertação de mestrado sobre o mensalão, né? Foi objeto da sua dissertação. Muito bem. Então aqui a pergunta dela, peraí que já entraram tantas aqui que estou quase perdendo a sua aqui, Adriana. Caramba, agora não quis descer aqui, só um minutinho. Aldrey, para ti. Poderia esclarecer como os peritos criminais procedem para solicitar provas técnicas emprestadas de outras investigações? Como tomam conhecimento da existência das mesmas? Preciso de alguma forma convalidar as mesmas para utilizadas? Meio segundo. Primeiro, a solicitação ela é feita, né, provocada pelo perito. O perito encaminha isso para a autoridade que requisitou, delegado ou juiz, tá? E aí o juiz faz no caso de prova emprestada, o juiz é que vai decidir, né, se passa essas provas para serem examinadas pela perícia ou não. Como que isso pode chegar ao conhecimento do perito? Diversas formas. A imprensa é uma das formas, tá? Informações que são tornadas públicas, ou o próprio exame. Quem aqui numa auditoria ou numa perícia, no meio dos exames lá, não achou um determinado contrato, vestígio ou, enfim, uma operação, e aí, bom, essa operação aqui tem a ver com o que eu estou trabalhando aqui. Bom, essa operação aqui, quais são as partes e contrapartes? Essa daqui. Existe já uma ação penal que envolve essa parte aqui. Então faz o quê? Provoca o responsável pela investigação para dizer, olha, se você tiver informações, provas sobre isso aqui, compartilha com a gente para a gente usar. Funciona assim, né? Lógico que esse tipo de informação, esse tipo de procedimento tem que ser todo feito pautado pela lei.
né? Sem dúvida. Porque senão, castelo de areia, tudo vai para o chão, né? Temos outras perguntas, mas a Ângela já me disse que tem que encerrar às 11, né, Ângela? Então, infelizmente, as demais perguntas vão ficar para uma próxima. Muito obrigado pela audiência aí de todas as delegacias, né, que estão aí também nos assistindo. E agora nós vamos parar para o intervalo das 11 às 11h30 e retornaremos às 11h30. Obrigado, pessoal.